no Evangelho de Lucas, capítulo 1, por favor. Nesse mesmo clima, tá ok? De atenção, de reflexão. Não que seja fácil, amados e amadas, mas sem dúvida fica mais fácil, ou pelo menos adianta muita coisa, refletirmos sobre esse tema após essas canções. Por que um rei diferente? Por que nós estamos diante de um rei diferente? Por que ao longo desses meses, desses últimos domingos, nós estivemos refletindo aqui sobre as origens de um rei, o Natal de um rei, presentes para um rei. Por que Jesus foi tão diferente? O texto que eu lhes proponho a leitura em Lucas capítulo 1, 26 a 33, responde a esta pergunta. O texto diz, acompanhe sua Bíblia por favor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. Anota isso aí. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande, se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi. Anota isso. Seu pai. E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó. Anota isso. E seu reino não terá fim. Dando um clique, João Marcos. A grande ideia desta passagem é esta. Jesus é o rei que teve origem divina, propósito salvador e perenidade marcante na história da humanidade. Nas mensagens do Evangelho de Mateus, eu trouxe a vocês de que o propósito de Mateus era apresentar Jesus como rei. Já Lucas tinha o propósito de apresentá-lo como filho do homem. A W. Pink vai dizer no seu artigo Por que 4 evangelhos? E deixa eu só abrir um parênteses, fiquei muito feliz porque eu indiquei esse artigo e algumas pessoas me pediram, é realmente um ensaio formidável. Pink coloca de que em Lucas Cristo é apresentado como filho do homem, conectado, mas diferenciado dos filhos dos homens. Tudo na narrativa serve para mostrar isso. Por isso que o 3º evangelho traça a genealogia de Jesus até Adão. Nós vamos falar sobre isso mais tarde. O primeiro homem. Mateus termina a sua genealogia, começa a sua genealogia de Abraão. Porque como homem perfeito, Jesus é visto frequentemente em Lucas como homem de oração e vem anjos ministrando sobre ele, ao invés de comandados por ele, como vemos em Mateus. Um evangelho completa o outro. Então, para responder à pergunta, amados e amadas, por que Jesus é um rei diferente?
Vamos ao texto. Inicialmente, dando um clique, por favor, Jesus é um rei diferente por sua origem. Os versos 26 e 27, o anjo Gabriel é enviado por Deus a uma cidade da Galileia, a uma virgem comprometida a casar-se com José, da descendência de Davi. Por isso que eu disse, presta atenção nisso. O nascimento anunciado por um anjo é uma coisa impressionante. Anunciado pelo anjo Gabriel, ainda o é muito mais. Há 4 ocorrências do anjo Gabriel na Bíblia. Sem querer entrar em detalhes, 2 vezes em Daniel, capítulo 8, 16 e capítulo 9, verso 21, e 2 vezes no Evangelho de Lucas. A primeira, quando Gabriel anunciou o nascimento de João o Batista, que não é por acaso primo do Senhor Jesus, e agora, no versículo 26, quando o mesmo anjo Gabriel é enviado por Deus a essa cidade de Nazaré, a anunciar o nascimento deste menino. O nome Gabriel, para quem não sabe, uma curiosidade, significa guerreiro de Deus. É um anjo de guerra. Aí nós encontramos o primeiro paradoxo do Natal. O nascimento do príncipe da paz foi anunciado por um guerreiro, por um anjo de guerra, por Gabriel, o guerreiro de Deus. O que dá a ideia de que Jesus guerreou as nossas guerras para que hoje vivêssemos em paz. Não há necessidade de guerrear mais. As nossas lutas se findaram. A nossa angústia teve fim. Jesus nasceu. Ele é a nossa paz, como uma das canções aqui entoaram. O nascimento de Jesus foi anunciado, então, a Maria em primeiro plano e depois a José, como nós vimos na mensagem, o Natal de um rei. Há uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. Esse José, tanto quanto Maria, da linhagem real, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. Há 2 equívocos, amados, na cristandade. Alguns têm Maria demais e a idolatram, e a chamam de corredentora, mãe de Deus até, e outros a subestimam, a considerando apenas uma mulher comum. Maria não foi mediadora, não é mãe de Deus, mas ela também não é uma mulher qualquer. Ela é uma bem-aventurada. O próprio anjo a chamou de bendita és tu dentre as mulheres. Eu gosto muito da menção de Elben Lenz César, falecido pastor presbiteriano, fundador da editora Ultimato, que escreveu num devocional muito interessante, Era uma vez um Natal sem Papai Noel. Depois, quem quiser, eu posso compartilhar também esse devocional. E ele chama Maria de uma camponesa muito jovem e simpática. Eu não quero entrar em detalhes, porque já o fiz em mensagem anterior. Maria deveria ter entre 14 a 16 anos, quando se comprometeu a casar com José. Era uma adolescente. Naquele tempo, compromisso de noivado não significava necessariamente morar na mesma casa imediatamente. Demorava-se um bom tempo. No caso de Maria e José, demorou cerca de 1 ano. E Maria e José só tiveram intimidade sexual após o nascimento de Jesus. Uma história impressionante. José, um homem justo, e Mateus o chama de justo, porque ele abriu mão dos seus próprios direitos, porque o seu direito inicial era pedir o divórcio de Maria. Imagina você, noivo de uma menina, 14 a 16 anos, aparece grávida e você não é o pai. Muitos de nós, talvez todos nós aqui enquanto homens, deixaríamos essa menina. Mas José não fez, até mesmo porque um anjo lhe disse de que a Maria havia sido visitada pelo Espírito de Deus. E não apenas ele confiou no anjo, mas confiou na idoneidade de Maria. E por isso a recebeu em sua casa.
José, amados, é da descendência de Davi. E nós encontramos na Bíblia vários textos que falam de que um descendente de Davi haveria de se levantar como rei. Gênesis 49, 10, 2 Samuel 7, 9 a 16, Isaías 9, 1 a 7 e Isaías 11, de 1 a 3. Pelas genealogias de Mateus e Lucas, Jesus, tanto por parte de pai e de mãe, era de linhagem real. Mateus apresenta Jesus, começando filho de Davi, filho de Abraão. Lucas apresenta Jesus de uma linhagem real, indo até Adão. E Lucas termina a sua genealogia, muito interessante, amados, e ele faz isso no finalzinho do capítulo 3, quando vai dizer, e Adão de Deus. É lindo, é marcante. Os 4 evangelhos se preocupam com a origem de Jesus. Mateus, como eu já disse, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, Mateus 1:1. Marcos 1:1 apresenta Jesus como filho de Deus. Lucas, como já disse, a linhagem real indo até Adão e Adão de Deus. E João, o mais teológico de todos os evangelhos, coloca em João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A origem de Jesus é posta, amados, em todos os evangelhos, tanto em como eles começam, como enquanto eles terminam também. Mateus termina o evangelho 28:18, dizendo que é dado todo o poder no céu e na terra a quem? A Jesus. Marcos termina o seu evangelho em 15:39, com o centurião dizendo, ao pé da cruz, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Lucas termina o seu evangelho com o mesmo centurião, só que a frase que Lucas destaca é, na verdade este homem era justo. Faz uma ligação, José justo, Jesus justo. E João vai terminar o seu evangelho em 20:31 dizendo, estes, porém, acerca dos milagres, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. É um rei diferente por conta de sua origem. Mas dando mais um clique, Jesus também é um rei diferente, preste atenção, por conta do seu propósito. Ele veio com um propósito bem definido. Versículos 28 a 31, o anjo veio onde ela estava, Maria, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Maria, pensando, ficou muito perturbada, e o verbo perturbar aqui significa, ficou realmente profundamente preocupada. Que tipo de saudação? Porque ela estava sendo chamada de agraciada. Não era muito comum ser chamada assim. O anjo então vai dizer, versículo 30, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Me perdoe, amados, a franqueza, não quero de maneira nenhuma lhe magoar, lhe constranger, mas Maria não era cheia de graça, ela era agraciada. E isso há uma diferença. Maria não tinha graça nela, ela foi encharcada da graça do próprio Deus. A agraciada. Maria, a agraciada. Versículo 30. Encontraste graça diante de Deus. E aí então no versículo 31, ficarás grávida, darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus, que significa Salvador. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E preste atenção aqui, olha a dupla natureza de Jesus, né? Filho de Maria, darás à luz um filho, e ao mesmo tempo Filho do Altíssimo. Filho de Maria, 100% homem, Filho do Altíssimo, 100% Deus. Esse é o nosso Jesus. Uma pessoa, duas naturezas. E esse menino, chamado Jesus, seria o Salvador. Este é o propósito. O propósito fica claro no próprio nome.
Maria não estava ainda casada intimamente com José, mas fora encontrada graça nela. Ela mesma havia dito ao anjo, mais tarde, versículos 34 e 35, Maria chega para o anjo ousadamente e diz, mas vem cá, como se eu não conheço homem algum? E daí no versículo 35, amados, de Lucas capítulo 1, é incrível, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo, santo com S maiúsculo, tá ok? Que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eu sei que alguns aqui devem estar pensando, mas pastor, por que Jesus, o rei diferente, teve de nascer verdadeiramente homem? Ora, para que em sua natureza pudesse obedecer à lei e sofrer o castigo pelo nosso pecado, mas sobretudo, essa é a parte que eu mais gosto, para que ele pudesse se condoer com as nossas fraquezas. E aí receba essa palavra de Hebreus 2,17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ele precisava ser igual a nós, semelhante a nós, para ser misericordioso, fiel, para se unir a nós, para entender as nossas fragilidades. O filho de Maria, ao mesmo tempo, é o filho do Altíssimo, porque só assim ele poderia expiar os nossos pecados. Esse é o propósito desse rei, propósito de salvação. Mas não apenas pela sua origem, Jesus é um rei diferente. Não apenas pelo seu propósito, Jesus é um rei diferente. Mas dando um clique, Jesus é um rei diferente por sua perenidade. Versículos 32 e 33. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amados e amadas, por favor, se isso não lhe emocionar, se isso não mexer com o seu coração, eu não sei o que poderá mais lhe impactar. Os títulos de Jesus são incríveis. Só nesse texto, o texto diz, ele será grande. E se isso não fosse bastante, ele será Filho do Altíssimo. Ele terá o trono de Davi. Cumprimento da profecia. Olha só, preste atenção. 2 Samuel 7, 12 a 16, diz, o Senhor dizendo a Davi, quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firmado, será firme para sempre. Essa profecia feita a Davi, amados e amadas, cumpriu-se cabalmente a Jesus. Por isso que o texto nos diz, lhe dará o trono de Davi. Ah, pastor, mas tem mais? Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 33, 14 a 17. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Amados, o nascimento de Jesus veio para cumprir cabalmente todas essas profecias, e o seu reino não terá fim. Até os nossos dias, amados, o Senhor Jesus permanece no seu trono. A manjedoura está vazia, a cruz está vazia,
O sepulcro está vazio, mas o seu trono está cheio. Ele está no trono. Ele reina. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Daniel também, eu não posso me esquecer de Daniel, havia visto isso também. Daniel 2,44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Repita comigo, jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído, amados. Daniel 7,27. E o reino, e o domínio e a majestade, os reinos debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Eu creio, amados e amadas, como diz Stuart Ollett no seu livro Ouse Ser Firme, comentário de Daniel: quando todos os reinos humanos tiverem acabado, o homem, com H maiúsculo, que é Deus, ainda estará reinando. Pelo decreto divino, todos os outros reinos estão condenados à ruína. No entanto, o seu reino jamais findará. O Egito teve um reino, pereceu. Babilônia foi um reino, pereceu. Pérsia foi um reino, pereceu. Grécia foi um reino, pereceu. Roma foi um reino, pereceu. Mas Jesus, seu reino, não terá fim. E mais do que isso, eu e você, nós veremos esse reino e desfrutaremos o seu reinado. Nós já desfrutamos, ele já reina entre nós, mas ainda não totalmente, amados. Nós ainda temos confusões, ainda somos limitados, ainda estamos, como C.S. Lewis gosta de dizer, crianças que brincam com bolinhos de lama, mesmo diante de uma casa de praia. Nós ainda estamos limitados nessa existência terrena, mas Apocalipse 11:15 vai dizer: e o sétimo anjo tocou sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ele reinará para todo o sempre. Por isso que o pastor João Leonel, um dos professores do Andrew Jumper, vai dizer que o diferencial entre o reino de Deus e as demais utopias é que o reino de Deus acontece por manifestação direta do eterno, não por esforço ou planificação humanos. Ele é o rei diferente, tome nota, pela sua origem. Ele é o rei diferente pelo seu propósito. Ele é o rei diferente pela sua perenidade. O seu reino será eterno. Mas eu ainda preciso dar uns recados para você nessa noite. E eu vou dedicar esses últimos minutos para isso. Primeira aplicação para você levar para casa: Jesus sendo rei. Ele é rei? Então precisamos abrir mão do governo das nossas vidas. Nós somos súditos dele. A vontade dele deve ser a nossa. O rei não pede, ele manda. Ele não sugere, ele ordena. Tim Keller vai dizer: se Jesus nasceu numa manjedoura, então nós não temos que governar sobre as nossas vidas. Em ele sendo rei, eu e você não temos, amados e amadas, o direito de pleitear absolutamente nada no que diz respeito à nossa vida. Porque o reino dele já veio. E precisa ser orado para que venha, não venha novamente, mas para que os efeitos do reino se tornem substanciais em nós. Por isso a oração do Pai Nosso que eu vou estar expondo no domingo que vem à noite: venha o teu reino. Não é que o reino não está entre nós, mas é que eu e você às vezes precisamos nos lembrar que nós temos um rei que governa sobre as nossas vidas. E esse rei chama-se Jesus. Jesus. Não é homem algum, não é ideologia nenhuma, não é ciência, sistema. Atenção, adolescentes, atenção, juniores, atenção, homens e mulheres. Servimos um rei.
Foi menino, cresceu, foi morto, ressuscitou. Eu creio, pela palavra de Deus e pelo credo dos apostólicos, credo apostólico, está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele é rei. Segunda aplicação, preste atenção, você aqui dentro e fora todos. Jesus veio para cumprir cabalmente todas as profecias messiânicas. Ele é a encarnação de todas as esperanças humanas. Eu poderia, amados e amadas, me delongar com várias profecias messiânicas cumpridas no nascimento de Jesus. Não vou fazer isso, não há necessidade disso. Jesus veio para cumprir todas elas. Paulo vai escrever aos Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E já que somos filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito deste Filho, a ponto que eu e você podemos olhar para Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Fomos adotados. Jesus é o nosso irmão mais velho. É rei, é irmão mais velho. Veio para concretizar, encarnar. Jesus é a encarnação da esperança. Jesus é a encarnação da fé, do amor. Por isso que o amor nasceu no Natal. A fé nasceu no Natal. A esperança nasceu no Natal. Jesus nasceu. Ele encarnou. Amados e amadas, se cremos que Jesus é rei e que Jesus é o nosso Natal, nós precisamos crer de que não há nenhum impossível que Deus tenha planejado para mim e para você, que não há de se tornar possível Ele. Pensa numa coisa dificílima agora. Como um filme que eu assisti ontem, que a pessoa ficava na frente de uma imensa árvore de Natal e tinha que fazer um pedido. Pensa em algo. Jesus é a concretização dessa esperança. A outra aplicação. Natal é tempo de rever nossos conceitos de fé. Essa é forte, amados. Estamos de fato confiando naquele cujo reinado não terá fim, ou temos nos mantido crédulos em ideologias humanas? Eu fico muito preocupado quando eu vejo crentes esquecendo disso. O reino dos homens vai ter fim, amados. Mas o reino de Deus é eterno. Você pode gostar de um determinado governante, mas o que ele pode fazer é muito limitado. O Brasil, ano que vem, vai ter um novo presidente, uma Câmara dos Deputados renovada aí, sei lá, 40%. Mas não há esperança, amados, de mudança eterna. Porque só Jesus tem o seu reinado eterno. Eu tenho que citar um salmo, né? Salmo 145, 16. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Pega suas mãos assim e diga: eu creio no reino eterno. Eu creio no reino de Jesus. Mais uma aplicação. Jesus, como filho de Davi, lembra-nos da rivalidade entre a simplicidade de Davi e o orgulho de Saul. Eu não vou ter tempo para trabalhar, para elaborar isso, né? Mas eu só quero relembrar para você a história. Saul chega para Samuel, ou melhor, Samuel chega na família de Jessé, e Deus chega para ele e fala o seguinte: até quando você vai ter dó de Saul? 16:1. Eu não quero que ele reine mais. Eu quero que você escolha um rei. E Samuel tinha o estereótipo saulino. Me perdoe no neologismo aqui. O estereótipo de Saul. E pede para Jessé então mandar vir os seus filhos. E os 4 primeiros chegaram. Grandes, bonitos, eloquentes. Eliabe, Samar e os outros. Nisso, amados, versículo 7, Deus havia rejeitado todos eles.
Deus diz a Samuel, preste atenção, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor olha para o coração. Aí veio quem? Quem? Davi, o menino ruivo, o menor deles. E ele foi ungido rei. Por isso, amados, nós precisamos aprender de que o Natal de Jesus é um Natal em que a simplicidade ganha do orgulho. E se o seu Natal não é o Natal onde a simplicidade está à mesa, me perdoe a franqueza, você não sabe o que é Natal. Não faça um Natal saulino, mas tenha um Natal davídico em sua casa. Só para lembrá-los aqui, lembra daquele episódio? Saul está amedrontado por conta de Golias, pedindo para que alguém se apresentasse para lutar contra aquele gigante, e se apresenta Davi. E Saul então pega a sua armadura do orgulho e coloca na simplicidade de Davi. Tem como, amados, um orgulho vestir um simples? Não. Ele nem conseguia se mexer, diz o texto. E Davi então chega com simplicidade e fé diante de Golias e diz: quem és tu para afrontar o Deus vivo? Eu vou a ti em nome do Senhor. Ali, Davi prefigurava Jesus. Ele que vence os nossos gigantes. Ele que guerreia. Já falei, repetir, mas vou repetir. Ele que guerreia as nossas guerras. O Natal davídico é o Natal do menor, do desprezado, do insignificante, do ralé. Lembrando Chaves, do gentalha. Porque Jesus, amados, veio para ser um rei diferente. Não nasceu no Copacabana Palace, não nasceu no Palácio da Alvorada, muito menos num dos castelos mais famosos da Europa. Nasceu numa estrebaria. Quer mais ralé do que nascer numa estrebaria? A simplicidade de Davi tem muito a nos ensinar. Porque tem gente aqui que diz que crê no filho de Davi, mas serve ao espírito de Saul. Muito nariz em pé. Muito orgulho, muito topetudo. Muito batendo no peito dizendo que você é. Assim você não sabe o que é Natal. Pode passar as festas. Alguns enchendo a cara, gastando com presentes. Mas isso não vai ser Natal. Natal é espírito de simplicidade. Simplicidade. Se você não é simples, repito, você não sabe o que é Natal. Por fim, no nascimento de Jesus em Belém, o amor nasceu entre nós e a paz veio reinar sobre nós. O clima natalino precisa permear nossa vida todos os dias do ano. Vez por outra eu vejo algumas pessoas, principalmente nas ceias de Natal, falar: por que a gente não come rabanada o ano todo? Por que a gente não come tal coisa assim, pensa numa comida característica de Natal o ano todo? Eu, como pregador do Evangelho, penso: por que você não vive servindo a Jesus como você declara numa cerimônia de Natal, por exemplo? Por que na sua casa não é Natal todo dia? Por quê? Por que o seu coração não é uma manjedoura o ano todo?
Por quê? Amados, o nascimento de Jesus veio para inaugurar um novo tempo. Eu não gosto muito dessa expressão, porque ela tem duplo sentido, mas uma nova era. Um tempo, amados, onde nós temos que mudar o modo como a gente enxerga a vida. Eu li um artigo essa semana que me deixou muito perturbado. Quando fala de que até os crentes podem escapar o sentido da história do Natal se não tiver cuidado. E um autor chamado Alfred Lukács diz o seguinte: podemos ficar tão fascinados com a história do bebê que ficamos emocionados com ela. Não pede que façamos alguma coisa acerca dela, não exige mudança vital na nossa maneira de pensar e de viver, cosmovisão. A grande questão para nós é essa. Alford diz: será o nosso Natal só uma história acerca de um bebê, ou é uma história imortal daquela pessoa na qual o bebê cresceu, que pode redimir o mundo dos seus pecados e que nos chama para tornarmos parte nos seus grandes e poderosos propósitos? Porque eu não sei se você sabe disso, mas se Jesus é o rei diferente, dá um clique para terminar, eu e você, súditos deste rei, somos, amados, participantes deste reino. Eu não quero antecipar a temática de domingo que vem, mas o venha ao teu reino é como uma grande convocação para que participemos deste reino que já existe. Não vai ser um reino no final da história, é um reino presente, amados, que tem desdobramentos daquilo que já aconteceu. E Jesus no Evangelho de Marcos fala: o reino chegou entre vós. O Evangelho de Mateus vai dizer: o reino chegou, o reino está aqui. E Apocalipse vai dizer de que o reino será. Então, amados, essa tríplice dimensão do reino, passado, presente e futuro, significa que eu e você, súditos e súditas deste novo rei, deste reino diferente, não podemos viver a vida da mesma forma. Repito a frase de Tim Keller: se Jesus nasceu numa manjedoura, eu e você não temos o direito de governar as nossas próprias vidas. Você não tem direito de governar a sua própria vida. A cultura não tem o direito de governar sobre a sua vida. A política não tem direito de governar a sua vida. A economia não tem o direito de governar a sua vida. A religião não tem o direito de governar sobre a sua vida. Mas Jesus tem. E se você não está vivendo como Jesus determina, júnior, adolescente, jovem, homem e mulher, repito, se Jesus não está governando a sua vida, você não sabe o que é Natal. Você nunca soube o que é Natal. E este ano, se esse quadro persistir, também não será Natal. Mas, amados e amadas, se a gente pode dizer: olha, eu tenho um rei. Eu não tenho um presidente, eu tenho um rei. Eu não tenho um governador, eu tenho um rei. E a Bíblia fala que é rei, porque não existe ninguém mais absoluto, com poderes mais absolutos. Na história, teve um período, o despotismo. Mas é mais do que o despotismo. A ideia de um rei é mais do que de um déspota. A imagem de um rei é de alguém que tem todo o poder, direito, por sua origem, por seu propósito e por sua perenidade. Ele é o rei. É o rei que um dia os déspotas esclarecidos da história se curvarão diante dele. Os presidentes, os líderes se prostrarão diante dele. Os tiranos se prostrarão diante dele. Os que hoje se acham sábios e entendidos se prostrarão diante dele. Eu e você, aleluia, nos prostraremos diante dele e diremos: reinas sobre nós, ó Senhor. Abaixa sua cabeça, meu querido e minha querida, diga: Jesus, tu nascestes em Belém. Jesus, tu fizestes da manjedoura o seu berço. Jesus, como foi cantado pelas nossas crianças,
Tu fizestes da cruz o seu trono. Jesus, tu fazes do meu coração o seu ambiente de governo. Por favor, pare um pouco e pense: Jesus é rei da sua vida, é rei no seu casamento, é rei na sua família, é rei no seu coração, é rei no modo como você lida com seus filhos, é rei no modo como você se relaciona com seus pais. Por favor, não se distraia, porque se Jesus não for rei, não vai ser Natal esse ano, vai ser mais um feriado. E o Brasil está cheio de feriados. Preste atenção em mais uma frase que eu vou dizer para você. Se Jesus não é rei, nem feriado santo vai ser Natal. Vai ser um feriado ordinário, normal. Um dia para você parar. Mas se Jesus for rei, olha, eu lhe garanto que amanhã e a virada para o dia 25, terça-feira, o Senhor vai lhe visitar. Quantos creem nisso? Digo amém. Eu não sei onde você vai estar, mas o Senhor vai visitar onde você estiver. E vai lhe dizer o seguinte: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu lhe aliviarei. Tome sobre você o meu jugo, meu peso, minha carga, e aprenda de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E se segurem na cadeira, e você vai encontrar descanso na sua alma. Você quer descanso? Você quer descanso? Quem não precisa de descanso, amados? Quem não precisa de paz? Quem não precisa de amor? Quem não precisa de alegria? Quem não precisa? Como foi lindo ver aqui a dramatização e o pequeno, e não foi escolhido por conta disso, mas o menino Jesus aqui na peça se chama justamente Davi. Tudo encaixou. Davi. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Davi significa amado. Jesus é o amado das nossas almas. Quero chamar os músicos para vir aqui, por favor. E por favor, não se locomova. Eu sei que as crianças estão ansiosas, os adultos também. Mas olha, é uma noite tão incrível, que se eu pudesse, eu pediria para Deus parar o tempo. Diria: Deus, para o tempo aí só um pouquinho. Então vamos lá. Como está o seu coração? Está preocupado com alguma coisa? Algo anda tirando seu sono? Algo anda me perturbando, me chateando? Você anda inquieto, ansioso, temeroso? O Natal é Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas, diziam os pastores. Paz na terra, entre os homens de boa vontade. Paz.